Olá pessoal, tudo bem? Comentarei agora a prova de matemática da Escola de Sargento das Armas de 2019. Até o final de setembro, você terá acesso a todas as provas de 2008 até 2020. Na descrição do vídeo, você pode baixar um arquivo com as questões que serão comentadas agora. E tem também uma playlist com todas as provas da ESA que já corrigi. Serão dezenas de horas solucionando questões da ESA, tudo gratuito para você se preparar para esse concurso. Inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado quando um novo vídeo for acrescentado a essa playlist. Caso queira, pause o vídeo e tente resolver as questões que estão na lista. Depois, basta acompanhar os comentários com dicas que te ajudarão a entendê-las. Inscreva-se, clique no sininho, dê o seu like e acompanhe essa e as outras correções de provas. Bons estudos, tchau! Um anagrama é uma espécie de jogo de palavras resultando do rearranjo de letras de uma palavra ou expressão para produzir outras palavras ou expressões, utilizando todas as letras originais exatamente uma vez. Então aqui ele só está explicando como é que monta um anagrama. Na verdade, na análise combinatória, a gente estuda que o anagrama ele é uma permutação dos elementos daquela palavra. Para participar de uma competição, uma equipe decide criar uma senha, fazendo um anagrama do nome original da equipe. O nome da equipe é Foxtrot. De quantas maneiras diferentes ele poderá criar essa senha? Bom, como ele quer os anagramas da palavra Foxtrot, a gente precisa fazer duas perguntinhas. A primeira é, quantas letras tem a palavra Foxtrot? Então vamos contar a quantidade dessas letras. A gente tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras. Então nós temos 7 letras em Foxtrot. Um outro aspecto é verificar se tem letras repetidas. Então vamos analisar isso, né? Letras repetidas. O F ele só aparece uma vez, o O ele aparece duas vezes, então a gente tem que anotar isso, duas letrinhas O. O X aparece só uma vez, o T ele aparece duas vezes. O R apenas uma, o O e o T nós já contamos. Então, nós temos uma permutação a fazer com 7 letras e temos duas repetidas. O cálculo que a gente precisa para descobrir a quantidade de anagramas que tem a palavra Foxtrot é o seguinte. Então, vou colocar aqui o cálculo a ser feito. Nós temos que pegar a quantidade de letras, 7, colocar o fatorial, dividir pelo 2 fatorial, que indica os dois O, e 2 fatorial ainda, que significa os dois T. O que acontece, pessoal? Permutar é trocar as letras de ordem. E para isso basta fazer a permutação de todas aquelas letras. Permutar é, então, colocar o número de letras fatorial, 7 letras fatorial. Agora, se temos letras repetidas, quando elas mudarem de ordem, elas não vão alterar a palavra que a gente vê. Então, por isso que a gente tem que dividir pela quantidade de letras repetidas fatorial. Para cada letra repetida, a gente tem que colocar o fatorial embaixo. Nesse caso aqui, a gente vai desenvolver o 7 fatorial até que ele chegue no 2 fatorial. Por quê? Nós sabemos que um fatorial, por exemplo, o 4 fatorial, desenvolvendo ele fica 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Agora, o 4 fatorial também, a gente pode desenvolver ele e parar em algum lugar. Quando a gente parar, a gente coloca o sinal de fatorial, que é esse ponto de exclamação aqui. Então, ao desenvolver um fatorial, a gente pode ir até a unidade ou a gente pode parar em algum lugar. Nesse caso aqui, é interessante a gente parar em algum lugar, porque o 7 fatorial ele vai abrir até o 2 fatorial. E quando chegar lá, a gente para cortar. A gente vai fazer assim, 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. Sobre 2 fatorial, que multiplica 2 fatorial. Vamos cortar esse 2 fatorial aqui, né? Com esse 2 fatorial. Então, vamos abrir o fatorial embaixo. Então, nós vamos ter aqui em cima 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3. Na parte de baixo, 2 vezes 1. Podemos simplificar esse 2 com esse 4. Aqui vai ficar 2, aqui vai ficar 1. E aí, nós teríamos aqui 7 vezes 6 vezes 5 vezes 2 e vezes 3. Bom, agora é só multiplicar e achar o resultado.
Pessoal, uma dica aqui é multiplicar o 5 vezes o 2, porque o 5 vezes o 2 vai dar 10. E depois a gente multiplica o restante. 7 vezes 6, 42. 42 vezes 3 vai dar 126. Então, o resultado aqui é 126 vezes 10 dá 1.260. Então, nós podemos formar 1.260 anagramas com a palavra Foxtrot. 1.260 é a letra C. As medidas em centímetros dos lados de um triângulo são expressas por x mais 1, 2x e x ao quadrado menos 5. E estão em progressão aritmética. Nessa ordem, calcule o perímetro desse triângulo. Então, olha só. Vamos fazer um esboço aqui do triângulo para a gente poder orientar nosso estudo aqui. Um triângulo qualquer, a gente não sabe como é que ele está. Então, ele tem lados x mais 1, em algum lugar aqui, x mais 1. Ele tem lado 2x. E ele tem um lado x ao quadrado menos 5. E eles estão em PA. Esses lados, eles estão em PA. Nessa ordem que aparece aqui. Então, x mais 1 é o primeiro elemento da PA. 2x é o segundo elemento da PA. E x ao quadrado menos 5 é o terceiro elemento da PA. Então, isso aqui é uma PA. Calcule o perímetro do triângulo. Ora, para calcular o perímetro, nós temos que somar os lados. E a soma desses lados, do jeito que eles estão aí, são 2x mais 1 mais x ao quadrado menos 5. Dando uma arrumadinha, vai ficar x ao quadrado mais 3x menos 4. Então, se a gente achar o valor de x, a gente vai achar o valor do perímetro. Então, vamos procurar o valor de x. O problema disso é que os lados estão em PA. O que a gente pode fazer aqui? Se eu pegar 2x e tirar x mais 1, se eu pegar 2x e tirar x mais 1, eu vou descobrir a razão. E se eu pegar x ao quadrado menos 5 e tirar 2x, então se a gente pegar aqui em cima x ao quadrado menos 5 e tirar 2x, a gente também vai descobrir a razão. O que é a razão de uma PA? A razão é um termo qualquer da PA, por exemplo, o A2 menos o A1. Ou a razão é um AN menos um AN menos 1. Então, se pegarmos dois elementos de uma PA, o AN e o AN mais 1, basta pegar o AN mais 1 e tirar o AN que a gente tem a razão da PA. Então, as razões, elas têm o mesmo valor. Observando, então, essa ideia aqui, vamos chamar de solução 1, nós poderíamos fazer assim. Ora, 2x menos x mais 1 é a razão. E x ao quadrado menos 5 menos 2x também é a razão. Logo, esses valores são idênticos. Vamos resolver aqui, né? 2x menos 1. Do outro lado, x ao quadrado menos 2x menos 5. Aqui a gente tem 2x menos x vai dar x menos 1. É igual a x ao quadrado menos 2x menos 5. Vamos passar x menos 1 para o lado direito, vai ficar 0, é igual x ao quadrado, menos 2x vai receber menos x, então nós vamos ter menos 3x, e menos 5 vai receber mais 1, então vai ficar menos 4. Nós caímos então numa equação do segundo grau. Bom, para resolver uma equação de segundo grau, ou a gente vai utilizar Bhaskara ou vai tentar soma e produto. Na maioria das vezes, dá para sair fácil por soma e produto. Então, vamos pensar primeiro em soma e produto. Se não der, a gente resolve por Bhaskara. Para aplicar soma e produto, verifiquem se o coeficiente dominante ele é igual a 1. Se ele for igual a 1, a soma e o produto fica mais simples. Nós vamos pensar na soma e no produto assim. A soma é menos b sobre a. Como a é 1, então é menos b. O produto é C sobre A. Como o A é 1, o produto é apenas o C. Então, a soma vai ser trocar o sinal do B, que é 3, no caso aqui, vai ficar menos 3, e o produto é só pegar o C.
Bom, agora nós precisamos descobrir dois números cujo produto seja menos 4 e a soma seja 3. Não é difícil de pensar nesses dois números, eles são simples. Então aqui nós vamos ter as duas raízes. O produto é menos 4 e a soma é 3, então um deles precisa ser menos 1, o outro precisa ser 4. O produto é menos 4 e a soma é 3. Caso não fosse possível achar de forma rápida por soma e produto, a gente faz por Bhaskara e não é complicado. Tendo esses dois valores, a gente vai então montar nossa PA. O que a gente precisava era descobrir o x. A gente já descobriu o x. Agora, qual é a PA que a gente vai tomar? A PA ela tem os seguintes elementos. X mais 1, 2x e x ao quadrado menos 5, que formam o triângulo. Então, vamos lá. Se o x ele vale menos 1, a nossa PA ela vai então ser assim. Menos 1 mais 1 vai dar 0. Menos 1 vezes 2 vai dar menos 2. E menos 1 ao quadrado vai dar 1, e aqui vai dar menos 4. Se o nosso x ele vale 4, a nossa PA então vai ser 4 mais 1, 5. 4 vezes 2, 8. E 4 ao quadrado, 16, menos 5, 11. Então, nós temos duas PA. Qual delas que a gente vai tomar para resolver o problema? Pessoal, vamos lembrar que nós temos um triângulo. E os lados do triângulo, todos eles devem ser o quê? Positivos. Então, esse lado é positivo, esse lado é positivo e esse lado é positivo. Então, nós temos que pegar os lados positivos. Aqui nós temos uma PA que tem números negativos, então eles não vão poder ser lados. Essa PA aqui ela não convém para o problema, ela não serve para a gente. Não convém. Então nós vamos tomar a outra PA, 5, 8 e 11. Somando esses números, nós vamos ter 5 mais 8, 13, 13 mais 11, 24. Então esse é o perímetro do nosso triângulo, 24. Isso está na letra D. Então, observem que a gente tem que fazer alguns testes. Nesse caso aqui, era importante verificar qual a PA que nós iríamos utilizar. Existem questões que eles pedem as duas PA. Tu monta uma e monta a outra e marca, então, a solução com essas duas PA. Nesse caso aqui não foi necessário. Observe que se você tem o valor do 4, tu também poderia substituir direto aqui, ó. Tendo em vista que essa daqui é a expressão da soma dos lados. Então, se você colocar 4 ao quadrado aqui, mais 3 vezes 4, 12, menos 4, você vai achar 4 ao quadrado, 16, 12 menos 4, a gente vai descobrir 8, e 16 mais 8, a gente também vai descobrir 24. Uma pequena praça tem o formato triangular, então a gente já está com a figurinha aqui para desenhar, um triângulo. As medidas do lado desse triângulo são raiz de 37, 4 e 3. Qual é a medida do ângulo oposto ao maior lado? Então, ele quer a medida do ângulo oposto ao maior lado. Então, primeiro, vamos desenhar um triângulo para a gente ter uma noção do que fazer. Então, desenhar um triângulo qualquer. E agora, vamos distribuir esses lados no triângulo. Então, raiz de 37, 4 e 3. Agora a gente precisa descobrir qual é o maior lado. Mas tem um lado aqui que tem uma raiz de 37. Nesse caso aqui não é difícil de perceber que raiz de 37 é maior do que 6. Porque se fosse raiz de 36 daria 6. E raiz de 37 é um pouco maior do que 6. E 6 então é o maior lado. Bom, aqui foi fácil verificar qual era o valor maior, que é a raiz de 37. Então a gente pode dizer que a raiz de 37 é maior que 4. E 4 é maior do que 3. Tem problema que é um pouco mais difícil a gente verificar isso. Então, qual seria o cálculo ideal para avaliar entre raízes qual seria a maior? Pessoal, o correto aqui era perceber assim, ó. Então, nós não sabemos calcular a raiz de 37. Vamos imaginar assim. E aí a gente tem aqui o 4 e tem o 3. Para comparar esses três valores, a gente vai elevar todo mundo ao quadrado. Porque elevando ao quadrado, a raiz ela desaparece. Ficaria assim, raiz de 37 ao quadrado, 4 ao quadrado e 3 ao quadrado.
esse resultado seria 37, 16 e 9. E aí nós podemos comparar de uma maneira muito mais simples. 37 é maior que 16, que é maior que 9. Então, nós teríamos aqui 37 maior que 16, maior que 9. Dessa maneira, então, a raiz de 37 é maior do que 4, é maior do que 3. Então, sempre que você tiver dúvida em comparar raízes, pode cair mais de uma, inclusive, você eleva todo mundo ao quadrado e compara esses números. Depois, volta para as raízes ali para avaliar. Bom, agora que a gente sabe que a raiz de 37 é o maior lado, ele quer saber qual a medida do ângulo oposto ao maior lado. Ora, o ângulo oposto ao maior lado é esse ângulo aqui, ó. Então, vamos chamar esse ângulo aqui de ângulo θ. E a gente está querendo descobrir, então, o valor dele. Então, vamos aplicar aqui a lei dos cossenos. Lei dos cossenos. A lei dos cossenos relaciona, então, três lados de um triângulo e o ângulo oposto a um deles. Então, a gente vai olhar para raiz de 37. A lei dos cossenos, a gente sempre começa olhando para o ângulo e depois que a gente está no ângulo, a gente pega o lado que está oposto. No caso aqui, raiz de 37 é o valor oposto ao ângulo. Então, raiz de 37, vamos elevar ao quadrado. Isso é igual. Pela lei dos cossenos, agora nós vamos tomar os outros dois lados e elevar também ao quadrado e somar. 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Ainda da fórmula da lei dos cossenos, nós vamos tirar menos 2 vezes e multiplicar pelo 3 e pelo 4. 3 vezes 4. Isso vezes o cosseno do ângulo que a gente tem aqui, que é o θ. Pessoal, então a lei dos cossenos, para um triângulo qualquer, a gente monta ela assim. Vamos imaginar aqui um triângulo qualquer. E vamos tomar um ângulo desse triângulo. Vou tomar esse ângulo aqui, vamos chamar de θ. E aqui a gente tem o lado A, o lado B e o lado C. Como é que funciona a lei dos cossenos? Só para lembrar para vocês. Você vai pegar o ângulo e vai pegar o lado oposto a ele e vai elevar ao quadrado. Isso é igual. Aí vai tomar os outros dois lados e vai elevar ao quadrado também, somando. Só que agora você vai fazer menos 2 vezes B vezes C. Sempre esses dois ladinhos que estão aqui vão vir para cá. Vezes o cosseno do ângulo que você tomou lá. Cosseno de θ. Essa é a lei dos cossenos. Isso vale para qualquer ângulo, tá? Se a gente tivesse aqui um ângulo beta nessa posição, a lei dos cossenos também vai funcionar para beta. Então, oposto ao beta, a gente percebe o C. Então, a gente vai fazer C ao quadrado é igual. Aí vai sobrar A e B. Então, a gente vai fazer A ao quadrado mais B ao quadrado. Menos 2 vezes A vezes B. Então, esses dois aqui a gente põe para cá, sem o expoente. Vezes o cosseno do ângulo beta. Então, para cada ângulo, a gente tem como construir uma lei do cosseno ali. Então, vamos lá. Resolvendo aqui, a gente vai ter raiz de 37 ao quadrado vai dar 37. 3 ao quadrado, a gente tem 9. 4 ao quadrado dá 16. Menos 2 vezes 3, 6, 24. Vezes cosseno do ângulo θ. Então, resolvendo isso aqui, a gente vai obter o cosseno do ângulo θ. Mas ainda não é o ângulo, ele quer o ângulo. Mas é certo que esse cosseno de θ vai encontrar um valor aqui, que é um valor conhecido. Vamos lá. Aqui a gente vai ter 37 é igual 25 menos 24 cosseno de θ. Vamos jogar 24 cosseno de θ para o lado esquerdo, vai vir positivo. E vamos jogar 37 para o lado do 25, vai ir negativo. Então, a gente tem 24 cosseno de θ é igual a 25 menos 37, vai dar menos 12.
Então, passando 24 para o lado direito, dividindo, a gente vai ter cosseno de θ é igual a menos 12 sobre 24. Então, cosseno de θ é igual a menos 1 sobre 2. Bom, agora a gente caiu num probleminha que envolve trigonometria. O que a gente precisa descobrir aqui é quais são os ângulos cujo cosseno é menos meio. Para isso, vamos lançar a mão do círculo trigonométrico. Então, vamos fazer um esboço aqui do círculo trigonométrico. Vamos colocar aqui o eixo do cosseno. Vamos colocar aqui o eixo do seno. Aqui é o eixo do cosseno. Aqui é o eixo do seno. Como a gente quer o valor menos meio, a gente vai marcar ele do lado esquerdo. Aqui é o 0, 0. E o menos meio, ele está mais ou menos aqui. Menos meio. Aí a gente precisa marcar os ângulos que estão acima e abaixo desse menos meio. Então, aqui é menos meio. Bom, o ângulo que está acima, aqui, ó, é o ângulo que corresponde à simetria do ângulo que está no primeiro quadrante e corresponde a meio aqui, ó. Aqui a gente tem o valor meio. O ângulo cujo cosseno é meio é o ângulo de 60 graus aqui. Ora, jogando para o outro lado por simetria, a gente sabe que aqui é o 0, a gente andou 60 graus para cá, aqui é o 180, a gente voltou 60 graus, tirou 60 graus. Então, a gente chegou aqui em cima no 120 graus. Aqui embaixo, se você quiser achar, é 180 mais 60, porque você está vindo nesse sentido aqui, mais 60 graus. 180 mais 60, que é 240. Então, o nosso ângulo, ele é 120 ou ele é 240. Então, o nosso θ que a gente procura aqui, ó, ele é 120 ou o nosso θ é igual a 240. Bom, 240 não pode ser porque o ângulo de um triângulo não pode passar de 180. Tem que ser menor, inclusive, que 180. Então, ele só pode ser 120 graus. A gente observa que 120 está na letra B. Indique a alternativa que apresenta o produto das raízes da equação 5x ao cubo menos 4x ao quadrado mais 7x menos 10 é igual a 0. Pessoal, é uma questão fácil, mas a gente precisa ter noção das relações de Girard. Vamos escrever essa equação. Ela é assim, 5x ao cubo menos 4x ao quadrado mais 7x menos 10 é igual a 0. A forma geral de um polinômio em terceiro grau é assim, ó. A0 x ao cubo mais A1 x ao quadrado mais A2 x a 1 mais A3 x elevado a 0. Então, essa equação é uma equação de terceiro grau. Observe que o A0 acompanha o x ao cubo. Então, esse A0, ele é o coeficiente dominante. E o A3, ele é o termo independente. Termo independente. Agora, como é que a gente monta as relações de Girard? Sempre que o problema tratar de soma das raízes, produto das raízes, a gente pode lançar mão das relações de Girard. Então, é assim, um polinômio de terceiro grau, ele tem 3 raízes no mundo complexo. Essas 3 raízes nós podemos representar por x1, x2 e x3. Então, seria assim, num primeiro momento, nós teríamos a soma dessas 3 raízes. E isso daqui vai ter uma relação com os coeficientes A0, A1, A2 ou A3. Eu já coloco, então, essa relação para vocês. A gente pode ter também x1 vezes x2, que é o produto da primeira pela segunda raiz, mais a primeira vezes a terceira raiz, mais a segunda vezes a terceira raiz. Então, a gente pode multiplicar as raízes duas a duas e somar
esse resultado. Isso também vai gerar uma relação de Girardi. E aí, por último, a gente tem o produto das três raízes. x1 vezes x2 vezes x3 é igual. Que é o que ele quer no problema, o produto das raízes. Bom, pessoal, agora como é que a gente vai montar essas relações? Bom, a primeira dica é a seguinte. Todas são frações. Todas. E todas elas estão divididas pelo A0, que é o coeficiente dominante. Todas. Então, sempre comecem fazendo dessa maneira. Qualquer relação de Girardi começa, então, com uma divisão pelo A0. Agora, na parte de cima, olha como é que é fácil. Se você tem uma raiz aqui, ó, depois outra raiz, somando outra e depois outra, você está trabalhando com uma raiz apenas. Então, você vai pegar o A1 e vai colocar ele na parte de cima e vai dividir pelo A0. Agora, observem aqui que você está trabalhando com duas raízes, ó. Duas raízes, e assim sucessivamente. Então, agora você vai pegar o A2, indicando duas raízes. E aqui agora você está trabalhando com três raízes no produto. Então, você vai pegar o A3. Agora, uma outra dica. Se o índice de cima é ímpar, por exemplo, A1 é um índice ímpar, você coloca negativo. Se o índice é par, você não coloca negativo, deixa quietinho. Se 3 é um índice ímpar, você coloca negativo. Então, o produto das raízes é menos o A3 dividido pelo A0. E é isso que a gente vai calcular. Então, o produto das raízes é igual menos o A3 dividido pelo A0. Então, o produto das raízes é igual menos o A3. Observe que o A3 é o termo independente. Então, ele é o menos 10. Então, é menos 10. Dividido pelo A0, que é 5. Ora, então, o produto das raízes, menos vezes menos vai dar mais, 10 sobre 5. E o produto das raízes é, então, 2. Então, o resultado aqui é letra B. Um cilindro equilátero é aquele cilindro reto que possui altura igual ao dobro do raio da base. Então, ele está explicando aqui o que é um cilindro equilátero. O cilindro equilátero ele é reto e possui altura igual ao dobro do raio da base. Sabendo que o volume é calculado pela fórmula tal, então ele está dando a fórmula do volume. Quanto mede o volume de um cilindro equilátero que possui raio igual a π? Então, é uma questão bem simples e vamos fazer, então, um esboço do cilindro. Um esboço, né, para a gente poder trabalhar. Então, esse é o nosso cilindro. Ele disse que o raio é π. Então, aqui está o centro. Vamos pegar aqui a distância. E aqui é π. Ora, mas ele disse que esse cilindro ele é reto, então aqui é 90 graus, e possui altura igual ao dobro do raio da base. Ora, o raio da base é π. Então, a altura dele, que é essa distância aqui, vale 2π. Aí ele dá a fórmula do volume. O volume é igual a πr ao quadrado, vezes h. Ora, é só substituir. O volume é igual a π vezes o raio vale π. Então, vai ficar π ao quadrado. E a altura vale 2π. Então, 2π. Então, o volume é igual a 2 vezes π elevado a 1 mais 2 mais 1. Então, a gente tem aqui expoente 4. Então, esse é o volume da figurinha que a gente quer. 2π a quarto. Está na letra B. Em um triângulo equilátero ABC, inscreve-se um quadrado MNOP, de área 3 metros quadrados. Vamos fazer esse primeiro desenho, né? Um triângulo equilátero ABC e um quadrado inscrito. Ficaria assim. Então, fazendo um esboço aqui do triângulo, a gente vai ter esse desenho aqui mais ou menos. É um triângulo equilátero. E vamos inscrever no triângulo equilátero um quadrado. Então, está aqui o quadrado inscrito no triângulo. O triângulo ele é ABC, MN está contido em AC. Então, AC está aqui, ó. AC, MN está contido em AC.
a gente tem que seguir as instruções de forma correta. E aqui então é o ponto B e o quadrado é MNOP. Aqui é O e aqui é P. Sabe-se que o lado MN está contido em AC, a gente já colocou lá, o ponto P pertence a AB, o ponto P pertence a B, o ponto O pertence a BC, o ponto O pertence a BC. Nessas condições, a área em metros quadrados do triângulo ABC. Então, ele quer a área do triângulo equilátero, né? Se a gente descobrir o lado do triângulo equilátero, a gente acha a área dele. Ou se a gente achar a altura dele também, a gente acha a área dele. Então, vamos procurar o lado do triângulo equilátero. Observem que a área do quadrado foi dada. Ele disse que essa área aqui, ó, é uma área de 3 metros quadrados. Ora, a área do quadrado, a gente sabe que é lado vezes o lado dele. Então, lado vezes o lado. Vamos chamar essa parte aqui de baixo de L. É MN aqui, ó, essa distância de M até N, vamos chamar de L, que é o lado do quadrado aqui. L aqui, ó. L aqui. Então, a gente sabe que L ao quadrado é igual a 3. Então, se a gente quiser achar o lado dele, é só jogar o 2 para o outro lado. Vai ficar a raiz de 3 é o lado desse quadrado, aqui em metros. Então, vamos guardar essa informação, ou essa daqui, tanto faz. Esses dois triângulos formados aqui, do ladinho, o triângulo ONC e PMA, eles são congruentes. Congruentes indica que eles têm mesma área, mesmas medidas de lados, mesmos ângulos, né? Eles têm tudo igual. Então, aqui a gente tem um ângulo de 90, aqui a gente tem um ângulo de 60, porque é o triângulo equilátero, e esse ângulo aqui em cima, ele só pode ser 30. Esse ângulo aqui só pode ser 30. Esse é o triângulo retângulo de ângulos 30 e 60 graus. Então, é fácil trabalhar com esse triângulo retângulo. E com ele, a gente consegue descobrir esse segmento aqui, NC. Observe que a gente já tem o segmento MN. MN vale a raiz de 3. Se a gente descobrir o segmento NC, eu vou chamar esse segmento NC aqui, ó. Eu vou chamar de X. Nós também vamos descobrir o segmento AM. O segmento AM também é X. Ora, se a gente descobrir o tamanho do X, a gente vai descobrir o lado AC. Descobrindo o lado AC, a gente descobre o lado do triângulo equilátero. E descobrindo o lado do triângulo equilátero, a gente descobre a área. A área do triângulo equilátero, que é a área que a gente quer, a gente pode trabalhar com o lado dele, raiz de 3 sobre 4. E com isso a gente vai chegar na área desse triângulo. Então, o lado L é a distância de A até C. E essa distância de A até C é x mais L. X mais L mais x. Observem que L nós já temos. Agora nós vamos buscar o x. Esse triângulo que vocês percebem aqui, eu vou tirar ele só para a gente pensar nesse triângulo. Ele é um triângulo retângulo assim, ó. Onde a gente tem aqui o ângulo de 90 graus, aqui o ângulo de 60 graus e aqui em cima o ângulo de 30 graus. Aqui a gente tem L. L é raiz de 3, então essa distância que a gente tem. A gente queria descobrir essa distância x, que é essa distânciazinha aqui, ó. Que se a gente descobrir a distância x, a gente consegue achar o valor de L. Bom, pessoal, esse triângulo aqui ele é fácil de resolver. Eu vou montar aqui um esquema para vocês, que é um bizuzinho, para a gente resolver esses triângulos de forma mais rápida. Então, vamos imaginar ele aqui de novo. Quando a gente tem um triângulo retângulo, com ângulo de 60 e com ângulo de 30 graus, o macete é o seguinte, ó. Você vai lá no ângulo de 30 graus e oposto a ele, você pega o cateto e chama esse cateto aqui de um valor qualquer. A. Aí, o 90 graus, ele está vendo esse A dobrado, 2A. Então, o ângulo de 30 vê o segmento A e o ângulo de 90 vê 2A. O ângulo de 60 vê esse A raiz de 3. Então, o ângulo de 60 vê o A raiz de 3. Então, olhando para esse triângulo, a gente percebe que o 30 está vendo A, o 90 está vendo 2A e o 60 está vendo A raiz de 3. Qual é a ideia aqui? Vamos voltar para o triângulo aqui.
O 30 ele está vendo x. O 30 ele está vendo x. O 90 ele está vendo 2x. Se você quiser a hipotenusa aqui, ó, é 2x. A gente não quer a hipotenusa, a gente quer o x. Porém, o 60 está vendo o x aqui, ó, raiz de 3. Então, o 60 está vendo x raiz de 3. É o que 60 está vendo. Ora, se a gente igualar esses dois valores, x raiz de 3 igual a raiz de 3, e passar o raiz de 3 dividindo, o x vai valer 1. Então, a gente descobriu o valor de x sem usar trigonometria. Se você quiser usar trigonometria, não tem problema nenhum. Você pensa assim, olhando para esse triângulo. Eu quero achar o valor de x. Eu tenho raiz de 3. Então, eu posso calcular a tangente de 60, que me dá cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, nós poderíamos ter resolvido assim, ó. Tangente de 60 é igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente. Tangente de 60 é raiz de 3, cateto oposto é raiz de 3 e cateto adjacente é x. Passando o x para o outro lado e voltando raiz de 3 para o lado de cá, a gente vai descobrir x igual a 1 do mesmo jeito. Mas é melhor pensar nesse triângulo aqui, ó. 30VA, 90V2A e 60VA raiz de 3. Então, x vale 1. Ora, se x vale 1, então nós temos como achar o lado aqui do triângulo equilátero. Esse L aqui não é o mesmo L que eu usei aqui para o lado do quadrado, tá bom? Esse L aqui é o L do triângulo equilátero. Então, vamos lá. Procurando esse lado do triângulo equilátero, vamos chamar de L triângulo aqui, ó, para não confundir. E aqui vamos chamar de L quadrado, ó. Quer dizer, lado do quadrado. E aqui a gente, então, achou o lado do quadrado, tá? Para não confundir com esse L do triângulo aqui. Aqui é o L do quadrado, para não ficar L e L dos dois lados. O lado do triângulo, ele é igual a x mais L do quadrado mais x. Ora, então L vale 2x mais o L do quadrado. Então, o L do triângulo, o lado do triângulo vale 2 vezes x, x vale 1. Mais o lado do quadrado, que vale raiz de 3. Então, o lado desse triângulo vale 2 mais raiz de 3. Tudo está em centímetro, então aqui também está em centímetro. Mas o que ele quer é a área do triângulo. Ora, a área do triângulo, a gente vai calcular fazendo o lado do triângulo ao quadrado, que multiplica a raiz de 3, tudo isso dividido por 4. Então, vamos substituir aqui. A área desse triângulo é igual. O lado do triângulo é 2 mais raiz de 3. Então, vou colocar aqui 2 mais raiz de 3 ao quadrado, vezes raiz de 3 sobre 4. A área desse triângulo é igual. Então, vamos lá. Quadrado do primeiro vai dar 4, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo vai dar 2 vezes 2, 4 raiz de 3, mais raiz de 3 ao quadrado vai dar 3. Tudo isso vezes raiz de 3 sobre 4. Ora, a área desse triângulo, ela é igual. 4 mais 3, 7. Então, vai dar 7 mais 4 raiz de 3. Tudo isso ainda está multiplicando a raiz de 3 sobre 4. Então, vamos multiplicar agora. 7 vezes raiz de 3, 7 raiz de 3, mais 4 vezes raiz de 3 vezes raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3. 4 vezes 3 dá 12. 12 sobre 4. Então, vamos ver a resposta. Vamos colocar essa raiz, normalmente ela aparece no final. A área do triângulo é igual a 12 mais 7 raiz de 3 sobre 4. Então, vamos procurar isso. 7 raiz de 3 mais 6 não é. Aqui 21 raiz de 3. Aqui 7 raiz de 3 mais 12 sobre 4. É a letra C. O valor que deve ser somado ao polinômio 2x ao cubo mais 3x ao quadrado mais 8x mais 15 para que ele admita 2i como raiz, sendo i a unidade imaginária é... A gente percebe que 2i é a raiz desse polinômio, desde que seja somado um determinado valor. Nós podemos resolver isso assim.
vamos tomar 2x ao cubo mais 3x ao quadrado mais 8x mais 15. Vamos somar um valor qualquer aqui, vamos chamar esse valor de P, e isso tem que ser igual a 0. Se o x for igual a 2i. Então, substituindo 2i no lugar do x, a gente vai ter isso aqui, ó. 2 vezes 2i elevado ao cubo, mais 3 vezes 2i elevado ao quadrado, mais 8 vezes 2i, mais 15, mais p, que é o valor que a gente procura, é igual a 0. 2 vezes 2 ao cubo vai dar 8, i ao cubo, mais 3 vezes 2 ao quadrado é 4, i ao quadrado, mais 8 vezes 2, 16i, mais 15, mais p, isso é igual a 0. Agora, é bom lembrar da tabelinha do i. Então, o i elevado a 0, todo mundo sabe que é 1. O i elevado a 1 continua sendo i. Agora, o i elevado a 2, é só pegar esse 1 que está aqui e trocar o sinal dele. E vai dar menos 1. E o i elevado ao cubo, é só pegar o i que está aqui, trocar o sinal dele, e aqui vai dar menos i. Então, essa é a tabela das potências de i. Basta lembrar disso aqui para resolver problemas desse tipo aí. Então, a gente tem aqui 2 vezes 8, 16. I ao cubo vai dar menos i. Mais 3 vezes 4, 12. I ao quadrado vai dar menos 1. Mais 16i. Mais 15. Mais p é igual a 0. Menos 16i. Menos 12. Mais 16i. Mais 15. Mais p é igual a 0. Corta menos 16i com mais 16i, são simétricos. E a gente tem aqui que 15 menos 12 vai dar 3. 3 mais p é igual a 0. Logo, p é igual a menos 3. Então, menos 3 é o valor que nós devemos somar aquele polinômio para que 2i seja a raiz dele. E menos 3, ele está na letra A. Para que z, 5 mais i, dividido por a menos 2i, seja imaginário puro, qual deve ser o valor de a? Então, a gente tem aqui o número z, complexo z, é igual a uma fração 5 mais i e a menos 2i, na parte de baixo, denominador. Agora, ele quer um imaginário puro. Ora, o z, ele tem que terminar nessa forma, né? C mais DI, que é a forma algébrica. O C, ele vai ser a parte real, e o D vai ser a parte imaginária. No final, a gente tem 3 maneiras de representar um número complexo. O número, quando ele é imaginário, ele tem o C diferente de 0 e também tem o D diferente de 0. Um exemplo seria esse daqui, ó. Z é igual a 2 mais 5i. Isso é um número imaginário. O número real, ele ocorre, que também é complexo, quando o D ele é igual a 0. Um exemplo de número real seria esse daqui, Z igual a 4. E o imaginário puro, que é o que ele está pedindo nesse problema, ele ocorre quando o C ele é nulo e o D ele não é nulo. Um exemplo de imaginário puro seria um Z 2i. Então, o que o problema pede é um imaginário puro. Então, a gente procura um número nesse formato aqui. A gente tem que pegar a parte real dele, que é o C, e tem que fazer esse C nulo. Agora, como desenvolver essa ideia aqui? O nosso Z, ele é igual a 5 mais i sobre a menos 2i. Para a gente tirar esse i do denominador, nós precisamos multiplicar na parte de cima pelo conjugado do número que está embaixo e na parte de baixo pelo mesmo número. Essa divisão aqui vai dar 1 e 1 não vai alterar a nossa fração inicial. Multiplicando então na parte de cima, nós vamos encontrar 5a mais 10i mais ai
mais 2i ao quadrado. E na parte de baixo a gente vai ter a ao quadrado menos 2i ao quadrado. Na parte de baixo a gente vai ter quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. Porque a gente está multiplicando a soma de dois números pela diferença dos mesmos números. Isso vai ser igual. Na parte de cima a gente tem 5a mais i em evidência. A gente tem 10 mais a mais 2i ao quadrado. Aqui a gente tem uma potência de i. Para resolver as potências de i, a gente tem que lembrar da tabelinha das potências de i, do i elevado a 0, que dá 1, do i elevado a 1, que dá i, do i elevado ao quadrado, que é só trocar o sinal do 1, vai dar menos 1 aqui, e do i elevado ao cubo, que é só trocar o sinal do i, e aqui vai dar menos i. Então, essa é a tabelinha que a gente tem que lembrar das potências de i para resolver qualquer problema de expoente no i. Então aqui a gente tem i ao quadrado é menos 1, então aqui vai ficar 2 que multiplica menos 1. Na parte de baixo a gente vai ter a ao quadrado menos 2 ao quadrado, que vai dar 4, vezes i ao quadrado. Z é igual, então na parte de cima a gente tem 5a menos 2, mais 10 mais a, que multiplica i, tudo isso sobre a ao quadrado. Aqui a gente vai ter menos 1 de novo, vai ficar menos 4 vezes menos 1. Isso vai ser igual a 5a menos 2 mais 10 mais a vezes i ao quadrado mais 4. Agora, pessoal, vamos separar a parte real do z e a parte imaginária. Vai ficar assim, z é igual a 5a menos 2, isso está dividido por a ao quadrado mais 4, mais 10 mais a sobre a ao quadrado mais 4 vezes i. Então, é assim que a gente tem que enxergar o número complexo, a parte real dele e a parte imaginária. Como ele quer um imaginário puro, ele quer que o c seja nulo, ou seja, a parte real seja nula. A parte imaginária não pode ser nula. Então, a gente vai fazer o cálculo da parte real igual a 0. Então, como ele quer um imaginário puro, então a gente vai pegar 5a menos 2 sobre a ao quadrado mais 4 e vai fazer com que isso seja nulo. Vamos passar o a ao quadrado mais 4 para o outro lado multiplicando 0, vai dar 0. Então a gente vai ter 5a menos 2 é igual a 0. 5a menos 2 é igual a 0. Isolando o a gente vai ter a igual, passando o 2 para o outro lado, e depois o 5 dividindo, a 2/5. Observem que o d não pode ser nulo. É conveniente fazer o teste, então, na outra parte, que é na parte imaginária. Se a gente substituir 2/5 no lugar de a, tendo visto que o a é o mesmo, a gente percebe que não vai dar 0. Logo, isso aqui é uma solução, isso aqui é válido. Então, a resposta correta está na letra D. Se, para quaisquer valores x1 e x2, de um conjunto S, contido no domínio D, x1 menor do que x2, temos o f de x1, que é a imagem do x1, menor que a imagem do x2, então podemos afirmar que a função ela é decrescente, crescente, constante, inconstante ou alternada. Temos dois elementos, x1 e x2. Esses dois elementos eles estão contidos no conjunto S, e esse conjunto S ele está contido no domínio. Então, são valores que estão no domínio da função. Então, nós poderíamos pensar assim. Aqui está o x1 e aqui está o x2. Eles pertencem ao conjunto S, que é um subconjunto do domínio. E aqui a gente tem o f de x1 e o f do x2. A gente percebe que o x1 tem imagem f de x1 e o x2 tem imagem f de x2. Colocando isso aqui no plano cartesiano, nós poderíamos pensar assim.
eixo X, eixo Y. Aqui está o nosso x1 e ele é menor que o x2, condição do problema. x1 é menor do que x2. E o f de x1 é menor que o f de x2. Aqui vai ter o ponto x1, f de x1. E aqui a gente vai ter o ponto x2, f de x2. A gente percebe que a união desses dois pontos, por qualquer linha, pode ser uma reta, pode ser uma exponencial, a gente vai ter um sentido de crescimento. Vai dar um sentido para a gente de que está crescendo. Então, nós podemos afirmar o que sobre esse gráfico? Que ele é decrescente? Se ele fosse decrescente, o sentido dele seria para baixo e não para cima. B é crescente, é o que mais se enquadra no nosso gráfico ali, né? Ele está apontando para cima. Constante, se ele tivesse esse sentido, né? Fosse paralelo ao eixo X. Um gráfico inconstante não é comum a gente perceber isso nas funções e alternada também não. Seja A uma matriz de ordem 3, o determinante de A é 4, então ele quer saber qual o determinante de 2A. Então foi dado que A é uma matriz 3 por 3. O determinante de A, ele disse que é 4. E aí ele pergunta qual é o determinante de 2A. O det de uma matriz que é multiplicada por um número k, sendo esse k um número real, é igual a k elevado a n, onde n é a ordem da matriz, é o tamanho da matriz, vezes o determinante da matriz A. Então, tendo essa ideia na cabeça, que o det de um número que multiplica a matriz tira esse número daqui, ó, e eleva ele a n, sendo n a ordem da matriz que a gente tem. Como a ordem da matriz é o 3, então esse número que está aqui ele vai sair elevado ao expoente 3. Então, a solução da nossa questão vai ficar assim. O det que a gente procura, de 2 vezes a matriz A, é igual. Vamos tirar esse 2 daqui, elevar ele ao tamanho da matriz, que é 3, e multiplicar pelo det da matriz A. 2 elevado à terceira é 8, e ele disse que o det de A é 4. E 8 vezes 4 é 32. E era só isso, só lembrar da propriedade. 32, então, a gente percebe, está na letra A. Em uma escola particular, foi feita uma entrevista com 200 alunos sobre um curso de língua estrangeira. 110 alunos responderam que frequentavam um curso de inglês. 28 alunos responderam que frequentavam somente um curso de espanhol. 20 responderam que frequentavam ambos os cursos, inglês e espanhol. Qual a probabilidade de um desses alunos não frequentar nenhum desses cursos? Então, a probabilidade de um desses alunos não frequentar nenhum desses dois cursos. Então, vamos montar aqui a ideia de conjunto, né? A gente tem aqui um conjunto que a gente vai colocar o inglês, um outro conjunto para a gente colocar o espanhol. Aí a gente vai trabalhar com o universo e vai ficar assim. Inglês, espanhol e aqui o universo. Distribuindo, então, os valores dados, nós temos o seguinte. No universo, nós vamos ter 200 pessoas. 110 alunos responderam que fazem o curso de inglês. Então, no inglês, nós temos que ter 110 alunos. 28 alunos responderam que frequentam somente o curso de espanhol. Então, somente é aqui, ó. Essa parte é o somente espanhol. 28 aqui. 20 responderam que frequentam ambos. Então, 20 a gente vai colocar aqui. Como nós temos 110 no inglês menos 20, então nós vamos ter aqui 90 alunos que fazem somente o inglês. Como no total nós temos 200 alunos, nós temos aqui 110 mais 28. 110 mais 28, nós temos 138. 138 para 200, nós temos 62 alunos que não frequentam curso nenhum. Daí ele pede a probabilidade de um desses alunos não frequentar nenhum desses dois cursos. Agora vamos resolver a probabilidade que ele pede.
Para isso, vamos observar quantos elementos tem no evento. O evento são alunos que não frequentam nenhum dos dois cursos. 62 alunos não frequentam nenhum dos dois cursos. Esse é o nosso evento, ou a quantidade de elementos do nosso evento. O espaço amostral é dado pelo total de alunos, no caso, 200 alunos. A probabilidade desse evento ocorrer é o número de elementos do evento sobre o número de elementos do espaço amostral. Isso é igual a 62 sobre 200. Como ele dá a probabilidade em porcentagem, então nós vamos colocar 100 no denominador. Vamos dividir em cima e embaixo por 2, dividido por 2, dividido por 2, e a gente vai chegar em 31 sobre 100. E 31 sobre 100 é 31 por 100, ou 31%. E 31% está na letra D. Sejam f e g funções de R em R, sendo R o conjunto dos números reais. O que significa isso? Significa que a função f ela tem domínio real e contradomínio real, e a função g ela também tem domínio real e contradomínio real. Sabendo que g de x é igual a menos 5x mais 3, então ele está dando aqui a função g de x, que é igual a menos 5x mais 3. E g de f de x, que é uma composta, então aqui a g de f de x, ela é igual à expressão x menos 1. Então, qual é a imagem de menos 1 através da função f? Ou seja, quem é o f de menos 1? Ora, para encontrar o f de menos 1, seria ideal ter a função f. Nesse caso, ele não deu a função f, ele deu a função g. Mas ele deu também a função composta g com f. Então, o que a gente vai fazer? Como esse x ele admite qualquer valor, então vamos imaginar que esse x ele vale um valor qualquer. Vamos imaginar que esse x ele vale, por exemplo, 1 quadrado. Ora, se x foi substituído por 1 quadrado, então a gente vai ter que g de x, que agora é 1 quadrado, é igual a menos 5 vezes o x, que é 1 quadrado, mais 3. Eu troquei por 1 quadrado para mostrar para vocês que esse x ele pode ser substituído por qualquer expressão matemática ou qualquer valor. Então, nesse caso, o quadrado representa uma ideia qualquer. Então, a gente observa que na expressão de baixo, g de f de x, o x foi substituído por f de x. Vamos, então, utilizar essa ideia, ou seja, substituir esse quadrado por f de x, e a gente vai ter o seguinte, g, no lugar do quadrado, a gente vai colocar f de x. E isso é igual a menos 5 vezes f de x mais 3. Observe que agora apareceu a expressão f de x. A gente quer saber quem é f de menos 1. Ora, vamos substituir aqui g de f de x por x menos 1, que é essa expressão aqui. Então, vamos colocar nesse lugar aqui. E a gente vai ter menos 5 vezes f de x mais 3. Como a gente procura f de menos 1, é só substituir agora esse x pelo número menos 1. Então, no caso aqui, ó, x vai ficar igual a menos 1, ser substituído pelo menos 1. E o x aqui, que está dentro do parênteses, também vai ser menos 1, mais 3. Observe que se a gente isolar o f de menos 1, a gente resolve a questão. Então, vai ficar assim, menos 2 do lado esquerdo é igual a menos 5 vezes f de menos 1 mais 3. Vamos passar o menos 5f de menos 1 para o lado esquerdo. Vamos trocar o sinal do menos 5. Vai ficar 5 vezes f de menos 1. E do lado direito, a gente vai ter 3. E agora vamos passar o 2 para lá. Menos 2 vai ficar mais 2. Agora a gente tem que o 5 vezes f de menos 1 é igual a 5. Vamos dividir todo mundo pelo número 5. Nós vamos obter, então, f de menos 1 é igual a 1. Ora, mas o que o problema está pedindo é o f de menos 1. E o f de menos 1, então, é igual a 1. Olhando as alternativas, f de menos 1, ele vale 1, está na letra A. Dada a função f de R em R, então vou anotar isso aqui, ó. Eu tenho uma função f
de domínio real e contradomínio também real, definida por uma lei que é uma lei que expressa uma função do primeiro grau. Então, o A e o B, eles são números reais, tá? A e B são números reais, está escrito lá. Determine os valores de A e B, que é a nossa dúvida, então. Sabendo que f de 1 é igual a 4, então ele dá aqui, ó, a imagem do 1, através da função f, é igual a 4, e a imagem do menos 1, através da função f, é igual a menos 2. Nós temos várias maneiras de resolver esse problema, então vamos pela que é mais comum. Número 1. Normalmente o pessoal ele substitui o 1 no lugar do x e o 4 então no lugar do f de 1. Então vai ficar assim. Se o x vale 1, né, porque eu tenho aqui o f de 1, então o x foi substituído pelo 1, então no lugar de x do outro lado, eu também vou colocar o número 1, vai ficar assim. Mas esse f de 1, a gente sabe que ele vale 4. Então a gente vai ter a mais b. Observe que a gente tem uma equação com duas incógnitas. Nós não conseguimos resolver isso de forma a cravar os valores de A e B, tá? Então nós precisamos de uma outra equação com essas mesmas incógnitas para montar um sistema. Ele deu aqui o f de menos 1. Então vamos substituir o menos 1 no x. Lá na expressão ax mais b vai ficar a, que multiplica menos 1 mais b. Ora, mas esse valor menos 1, a gente sabe que é menos 2. Isso é igual a menos a mais b. Observe agora que essa equação, junto com essa, elas vão formar um sistema. Na primeira equação aqui, a gente tem que a mais b vale 4, e na segunda a gente tem que menos a mais b vale menos 2. Existem várias formas de resolver um sistema, tá? Nesse caso aqui, a mais simples é adicionar uma equação à outra, tendo em vista que a gente já tem que a menos a vai dar 0. Então aqui a gente vai colocar 0 mais 2b é igual a 2. Ora, dividindo todo mundo aqui por 2, a gente vai descobrir o valor de b. Então vamos dividir todo mundo aqui pelo número 2. Então a gente vai chegar em b, ele vale 1. Ora, se o b vale 1, agora a gente descobre o valor do a. Podemos escolher qualquer uma das duas equações. Observe que o valor de b, procurando nas alternativas, ele só aparece em uma delas, o que daria para matar a questão apenas com b igual a 1. Mas vamos resolver todo o problema. Se o b vale 1, escolhendo a primeira equação, a gente vai ter a mais b vale 4. No lugar do b, vamos colocar 1. a mais 1, eu vou ter igual a 4. Tirando 1 dos dois lados, nós vamos ter que a, tira 1 daqui, é igual a 4, tirando 1, 3. Observem que o a é 3 e o b é 1. Então, isso mata a questão, a gente pode marcar a letra D. Uma outra maneira de resolver essa mesma questão é pensar em pontos, né? Quando ele deu f de 1 é igual a 4, a gente sabe que isso daqui é o par ordenado 1 e 4, que vai representar um ponto. E aqui embaixo a gente tem um outro ponto, menos 1 e menos 2. Ora, como nós temos dois pontos distintos de uma mesma reta, nós podemos pensar então numa reta crescente ou decrescente. Como nós não sabemos se ela é crescente ou decrescente, eu vou fazer apenas um esboço aqui de uma crescente. E vou jogar aqui esses valores encontrados, né? Aqui vamos colocar o menos 1 e o menos 2, e aqui vamos colocar o número 1 e o número 4. Como são pontos numa mesma reta, vamos imaginar um terceiro ponto aqui, que é o ponto x e y. Agora, na geometria analítica, lá diz o seguinte: quando nós temos três pontos colineares, o determinante formado por esses três pontos tem que ser igual a 0. Mas como é que a gente trabalha essa ideia de determinante? A gente pensa aqui no símbolo de determinante, que é uma barra, pega os três pontos em qualquer ordem, tá? Vou pegar o x e o y em cima, mas tanto faz. Depois o 1 e o 4, mas pode ser em qualquer ordem, e o menos 1 e o menos 2. E vou colocar aqui, para terminar, o 1, o 1 e 1. E vou fechar, então, a matriz, usando o símbolo de determinante, porque eu vou calcular o determinante, isso é igual a 0. Existem várias maneiras de calcular aí o determinante. Eu vou usar uma mais simples só para resolver o problema. Então, eu vou multiplicar os elementos da diagonal principal. O produto desses elementos vai dar o quê? 4x. Agora, nós vamos imaginar uma outra diagonal paralela à diagonal principal. Mas a gente percebe que está faltando um número, devemos ter 3. Então, esse número aqui, menos 1, é o que falta para a gente multiplicar aqui,
para a gente ter o produto de três números. Então, vai ser menos 1 vezes 1 menos 1 vai dar menos y. Então, aqui vai dar menos y. E agora, por último, de novo, a gente vai pensar numa diagonal paralela à principal. E aqui a gente só pegou um número, estão faltando dois números. A gente vai, então, pegar esses dois números e multiplicar eles lá com o número 1. Então, vai ficar 1 vezes 1 vai dar 1, menos 2 vai dar menos 2. A mesma coisa nós faremos com a diagonal secundária. Imagina aqui a diagonal secundária e vamos fazer o produto desses números. 1 vezes menos 1, menos 1, vezes 4, menos 4. Agora vamos imaginar de novo uma diagonal paralela à diagonal secundária, pegando esses dois números. Falta 1, devemos ter 3. Então a gente vai olhar para esse númerozinho que está sozinho aqui e vamos multiplicar ele aqui. Então vai ficar assim. 1 vezes 1 dá 1, vezes y vai dar mais y. E agora, por último, a gente vai pensar da mesma maneira, uma terceira diagonal aqui. Então, agora a gente vai pegar esses dois números e vamos multiplicar ele pelo x. Vai ficar menos 2 vezes 1 menos 2, vezes x menos 2x. E como que a gente calcula a determinante? A gente pega ali o somatório da diagonal principal e tira esse somatório da diagonal secundária. Isso tem que dar esse zero aqui, tá? Então, aqui a gente vai ter 4x menos y menos 2 mais 4, só trocar o sinal, né? Menos y mais 2x é igual a zero. E agora a gente vai isolar o y, né? Porque o f de x, ele é o y. Isolando o y, vai ficar ax mais b. Então, vai ficar aqui. Menos y vai dar menos 2y. 4x mais 2x mais 6x. E 4 menos 2 vai dar mais 2, isso é igual a zero. Isolando o y, né, ele está negativo, vamos passar ele para o outro lado. Vai ficar 6x mais 2 é igual a 2y. Agora vamos dividir todo mundo pelo número 2. E a gente vai ter então 6 dividido por 2, 3x. Mais 1 é igual a y. Observe que se a gente colocar na ordem, vai ficar f de x é igual a 3x mais 1. Fazendo uma comparação direta, ó, ax na frente do x tem o a, na frente do x aqui tem o 3. Então, o a vale 3. E isolado aqui é o b, isolado aqui é 1. O b vale 1. Então, nós chegamos de novo a igual a 3 e b igual a 1. Uma outra maneira de resolver essa questão é trabalhar com a ideia de um determinante mais simples, né? Então, a gente tem uma terceira possibilidade aqui de resolver essa questão. Tendo 1 e 4, a gente pode colocar aqui o 1 e o 4, sendo um dos pontos, né? No caso, para o ordenado. Depois, menos 1 e menos 2. E colocar aqui de novo o x e o y. Tá? E aí a gente pode resolver de uma maneira mais simples isso daqui. A gente pode repetir esse 1 e o 4 aqui embaixo. E trabalhar então com o produto cruzado aqui. Ó. 1 vezes menos 2 vai dar menos 2. Menos 1 vezes y vai dar menos y. X vezes 4 vai dar 4x. Do outro lado, 4 vezes menos 1 vai dar menos 4. Menos 2 vezes x vai dar menos 2x. E y vezes 1 vai dar y. Somando do lado de cá, a gente vai ter menos 2x mais y menos 4. Somando do outro lado, nós vamos ter 4x menos y menos 2. Ora, esses três pontos aqui, né, eles são colineares se o lado esquerdo for igual ao lado direito. Isolando de novo o y, nós vamos ter o seguinte. Do lado de cá já tem y, vamos passar esse y para o lado de cá, vai ficar mais y. Do lado de cá tem x, 4x, passa para o lado de cá, vai ficar mais 2x. Do lado de cá tem menos 2, passando menos 4 para lá, vai ficar mais 4. Observe que a gente vai ter 2y aqui, igual a 6x mais 2. Ora, dividindo todo mundo por 2, vai dar de novo y é igual a 3x mais 1. Observem que, por comparação, na frente do x está o a é 3, e por comparação o termo independente, que é o b, vale 1. De novo, a vale 3 e b vale 1. Uma quarta maneira de resolver essa questão seria pensar assim. Ora, se eu tenho x e y, que é um ponto geral, tenho 1 e 4, que ele deu no problema aqui 1 e 4, e menos 1 menos 2,
a gente pode pensar em semelhança de triângulos. Como o x desse ponto é diferente do x desse, ou seja, a abscissa é diferente da abscissa e a ordenada é diferente da ordenada, nós poderíamos pensar assim: x menos 1, a gente vai subtrair aqui, x menos 1 está para 1 menos menos 1. A gente vai subtrair aqui, ó, 1 menos menos 1. Esse esquema só dá para usar quando a gente tem coordenadas diferentes no x e coordenadas diferentes aqui no y, tá? E agora, y menos 4, agora a gente faz a mesma coisa aqui, ó, x menos 1, 1 menos menos 1. Y menos 4, a gente coloca aqui em cima, y menos 4, sobre 4 menos menos 2, tá? 4 menos menos 2. E agora nós vamos ter x menos 1 sobre 2 igual a y menos 4 sobre 4 mais 2, 6. Podemos dividir aqui por 2, vai dar 1. Podemos dividir aqui por 2, vai dar 3. Vamos multiplicar cruzado e isolar o y. Vai ficar assim, 3x menos 3 é igual a y menos 4. Isolando o y, vamos passar esse 4 para o lado de cá, ele vai passar mais 4. Vai ficar 3x menos 3 mais 4 é igual a y. Então, vai sobrar só o y do lado esquerdo. Y é igual a 3x menos 3 mais 4 vai dar mais 1. Observe que, de novo, por comparação, a gente tem que o a vale 3 e o b ele vale 1. Qual é a soma dos coeficientes dos termos do desenvolvimento de 5x menos 3y elevado à sexta? Então, ele pede aqui, ó, a soma dos coeficientes do termo do desenvolvimento desse binômio, que é um binômio de Newton, né? Agora, imagina desenvolver esse binômio, né? Ele vai ser grande, né? 5x menos 3y elevado a 6. Então, deve ter algum esquema para facilitar o cálculo, né? E tem esse esquema. Vamos pensar num polinômio qualquer para a gente entender o que é somar coeficientes. Então, vamos começar pensando no polinômio p de x, é um polinômio do segundo grau. 3x ao quadrado, por exemplo, menos 7x mais 8. Se for pedido para somar os coeficientes de um polinômio, né, do segundo grau, ou de qualquer grau, você vai pegar aqui, ó, soma dos coeficientes, tá? Você vai pegar o 3, você vai pegar o 7, né, no caso menos 7, e vai pegar o 8 e vai somar esses números que são tratados como coeficientes. Então, nós vamos ter 8 menos 7, 1, 1 menos 1 mais 3, 4. Nesse caso aqui, nós teríamos a soma dos coeficientes dando 4. Quando a gente tem um binômio de Newton, por exemplo, 2x mais 3y elevado ao quadrado, se você desenvolver isso, você vai ter 2 elevado ao quadrado, você vai ter 4x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12, 12xy, mais 3 ao quadrado, 9, 9y ao quadrado. Observe que se for pedido para somar os coeficientes do desenvolvimento desse binômio aqui, tu vai somar 4 mais 12 mais 9. O que daria aqui? 4 mais 12, 16, 16 mais 9, 25. E essa seria a soma dos coeficientes. Então, se você observar, quando a gente soma os coeficientes, é como se a gente excluísse as variáveis. O x a gente exclui, o xy a gente exclui, o y ao quadrado a gente exclui. É como se eles não existissem aqui. Corta aqui, corta aqui e corta aqui. Observa que o que sobra são os coeficientes. Ora, em matemática, quando a gente tem um produto e a gente quer que uma variável ela desapareça, a gente pega a variável e chama ela de 1, tendo em vista que ela é um produto. E a outra também, y, chama de 1. Observa que quando você coloca 1 e 1, as variáveis vão desaparecer, né, no produto, né? Então, pessoal, para resolver problemas desse tipo, é só tratar as variáveis que aparecem no problema como se elas valessem 1 e 1. Então, fazendo isso no início ou no fim, tanto faz. Melhor, então, fazer no início, né? Imagina que a gente quer descobrir a soma dos coeficientes de 2x mais 3y elevado ao quadrado. Vamos trocar o x por 1, vai ficar 2, e vamos trocar o y por 1, vai ficar 3, e 2 mais 3 ao quadrado, nós vamos ter 5 ao quadrado, e o resultado disso seria 25, que ia bater com esse resultado que a gente encontrou lá atrás. Então, o nosso problema nós vamos resolver dessa maneira, né? Nós vamos imaginar 5x aqui menos 3y elevado a 6, porém,
nós vamos trocar o x por 1 e o y também por 1. E nós vamos ter dentro desse parênteses 5 vezes 1, que é 5, menos 3 vezes 1, que é menos 3, elevado à sexta. Isso vai dar 5 menos 3, 2 elevado à sexta. E 2 elevado à sexta, então vai dar 64. E 64 a gente encontra na letra E. Uma caixa preta contém 10 bolas numeradas de 0 a 9. Então, vamos imaginar essa caixa com essas 10 bolas dentro, né? Então, seria mais ou menos esse esboço aqui, né? Uma caixa com as bolas de 0 até 9. Uma bola é retirada ao acaso, sem reposição. Qual é a probabilidade de ser a bola com o número 7? Então, vamos imaginar agora a retirada dessa bola 7 de dentro dessa caixa. Está aqui a bola 7. Como ele está querendo saber a probabilidade disso ocorrer, então vamos trabalhar com a seguinte ideia. A probabilidade de algo acontecer, que é o evento, é igual ao número de elementos do evento sobre o número de elementos contido naquilo que a gente chama de espaço amostral. Então, o evento é retirar uma bola 7. Nesse caso aqui está o nosso evento. A gente tem aqui o evento, a quantidade, o evento é um conjunto. Esse conjunto ele tem apenas um elemento, que é o elemento 7. E o número de elementos do conjunto chamado evento é 1. Aqui nós temos o espaço amostral. O espaço amostral é o conjunto de todas as possibilidades. Então, nós temos aqui, vamos chamar de S, nosso espaço amostral. Então, nós temos aqui as bolas de 0 até 9. Bom, o número de elementos do conjunto chamado espaço amostral é 10. De 0 a 9, nós vamos ter 10 bolas. Bom, como a probabilidade é o número de elementos do evento sobre o número de elementos do conjunto espaço amostral, então aqui nós vamos ter 1 sobre 10. Ora, a probabilidade desse evento ocorrer é igual a 1 sobre 10. Como as alternativas estão em porcentagem, vamos multiplicar esse resultado por 100. Depois dividir por 100. Ora, dividindo então 100 por 10, nós vamos ter 10. Ora, a probabilidade desse evento ocorrer é igual a 10 sobre 100. E 10 sobre 100 equivale a 10%. E 10% a gente encontra na letra B. Considere as matrizes X e Y. Então, aqui a gente tem uma matriz 3 linhas e 2 colunas. E aqui a gente tem uma matriz 2 linhas e 3 colunas. Ele quer saber o valor do det do produto dessas matrizes. Então, nós temos que multiplicar essas duas matrizes para encontrar uma matriz quadrada para poder calcular o determinante dessa matriz quadrada. Então, vamos multiplicar usando um esqueminha aqui. Vamos colocar uma linhazinha aqui, outra aqui. A gente precisa fazer o produto da matriz x vezes y. Na parte de baixo aqui, a gente vai colocar a primeira matriz, que é a matriz x. A matriz x é a matriz 2, 1, 0, 1, 2 e 0. Aqui em cima nós vamos colocar a segunda matriz, que é a matriz y. A matriz y é 0, 1 e 2. E depois 2, 1 e 1. E agora nós vamos realizar o produto dessas duas matrizes. O esqueminha que nós temos que perceber aqui para montar esse produto é que as linhas multiplicam as colunas, gerando então os elementos da matriz produto, que é a matriz x vezes y. Então a linha 2 e 1, que é a primeira linha, com a coluna 0 e 2, vão formar o primeiro elemento aqui. Então a gente faz isso assim: 2 vezes 0 dá 0 e 1 vezes 2 dá 2. Então 0 mais 2, o primeiro elemento aqui é o elemento 2, que a gente tem que somar. Agora, esse próximo elemento que vem aqui, a gente vai pegar a linha 1
e multiplicar pela coluna 2 e vai somar os elementos. Então, na ordem 2 vezes 1, 2, 1 vezes 1, 1. 2 mais 1, o elemento aqui é o elemento 3. Agora, o próximo elemento que vem aqui, ele vai ser resultante da linha 1 vezes a coluna 3. Então, 2 vezes 2, 4, 1 vezes 1, 1. 4 mais 1, o elemento aqui é o elemento 5. E agora vamos passar para a segunda linha. 0 vezes 0 dá 0, 1 vezes 2 dá 2. 0 mais 2, o elemento aqui é o elemento 2. 0 vezes 1 é 0, 1 vezes 1 é 1. 0 mais 1, o resultado aqui é 1. Agora, 0 vezes 2 dá 0, 1 vezes 1 dá 1. 0 mais 1, o elemento aqui é o elemento 1. 2 vezes 0 dá 0, 0 vezes 2 dá 0. 0 mais 0, o elemento aqui é o 0. 2 vezes 1 dá 2, 0 vezes 1 dá 0. 2 mais 0, o resultado aqui é 2. 2 vezes 2 é 4, 0 vezes 1 é 0. 4 mais 0, o elemento aqui é 4. Observe que essa matriz, ela é a matriz produto x, y. E nós queremos calcular o determinante dessa matriz. Então, o determinante da matriz produto aqui, né, x vezes y, vai ser igual. Bom, para calcular esse determinante, olhando para essa matriz, que é uma matriz quadrada, vamos pensar dessa maneira, né? Aqui estão os elementos da diagonal principal, e nós vamos multiplicar esses elementos. Então, vai ficar assim. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 4, 8. Então, nós temos 8 aqui. Agora, vamos multiplicar os elementos de uma outra diagonal paralela à principal, que seria essa diagonal aqui. Mas está faltando um elemento. Então, nós vamos pegar esse elemento que está aqui embaixo. E vamos multiplicar ele aqui. 0 vezes 3 é 0 e 0 vezes 1 é 0. Então, aqui a gente vai somar 0. Agora, a gente vai pegar uma terceira diagonal passando pelo 5, paralela à diagonal principal. E aí, nós vamos precisar pegar esses dois elementos que estão aqui e multiplicar por aquele número que está lá, que é o 5. 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 5 dá 20, e 20, então, a gente vai somar aqui. Agora, nós vamos tirar o produto dos elementos da diagonal secundária. Então, a diagonal secundária, ela passa aqui. O produto desses elementos vai dar 0 vezes 5, 0, vezes 1, 0. Então, aqui vai dar 0. Agora, a gente vai passar uma outra diagonal paralela à secundária, pegando o 3 e o 2. Está faltando um número, então nós vamos pegar aqui o 4 e vamos multiplicar por esses dois números aqui. 4 vezes 3 dá 12, 12 vezes 2 dá 24. E aí vamos somar 24 aqui dentro. Mais, e agora por último, a gente vai traçar mais uma diagonal, pegando aqui o número 2, e vamos pegar então mais dois números que estão aqui embaixo, o 2 e 1, e vamos multiplicar lá em cima. 2 vezes 1 dá 2, 2 vezes 2 vai dar 4. Então, aqui nós vamos somar 4. Então, o determinante desse produto é o resultado dessas operações aqui. 8 mais 20 dá 28, menos 24 mais 4 também dá 28. Observe que o determinante da matriz x vezes y é igual a 28. Menos 28 é 0. E 0 a gente encontra na alternativa D. A fórmula do termo geral de uma progressão aritmética é a n igual a 1 mais n menos 1 vezes r. Ele deu nessa questão a lei do termo geral. Normalmente a gente tem que lembrar disso, né? Mas aqui ficou bem tranquilo. O que a gente tem que entender é que o AN é o enésimo termo, o A1 é o primeiro termo, o N é a quantidade de elementos da nossa PA e R é a razão. Então, na PA, aí é que ele dá a PA, 3, 5, 7, 9, né, 11, é uma PA simples. Ele quer saber qual é o milésimo termo. Então, o milésimo termo é dado pelo A1000. Ora, aplicando direto na fórmula, o N passou a ser 1000. Então, nós vamos ter A1000, A1, né, que é o primeiro termo, mais N, que no caso é 1000, menos 1, que é da lei, vezes a razão. Agora, como calcular a razão, né? A razão de uma
PA, nós podemos pegar o segundo termo e tirar o primeiro, ou pegar o terceiro termo e tirar o segundo, ou pegar um termo, né, que está à direita e tirar o que está à esquerda. Nesse caso aqui a gente vai pegar o 5 e vai tirar o 3, então a nossa razão ela vai ser 2. Então colocando aqui a razão. Agora, quem é o A1? O A1 aqui é o 3, então o A1 é o 3. E o milésimo termo é um termo que vai aparecer aqui na frente, à direita, o A1000. Então vai ficar assim, o milésimo termo é igual a 1, que vale 3, mais 1000 menos 1 vezes 2. Não vamos subtrair, vamos multiplicar distribuindo aqui, ó, 2 vezes 1000 e 2 vezes menos 1. Então vai ficar 2 vezes 1000 vai dar 2000 e 2 vezes menos 1 vai dar menos 2. E a gente vai ter aqui o A1000, uma questão bem simples, né? Então a gente tem 3 menos 2 dá 1, 1 mais 2000 vai dar 2001. Então o milésimo termo, um termo futuro, ele vale 2001. Olhando as alternativas, isso está na letra A. Sabendo-se que uma reta não possui ponto em comum com plano, então podemos concluir que essa reta essa questão é teórica, de geometria espacial de posição. Eu vou colocar aqui as 3 situações possíveis que relacionam uma reta e um plano, tá? A primeira situação é essa daqui. Observem que aqui a gente tem uma reta T, e essa reta T tem todos os pontos dela, que estão representados aqui de azul, todos os pontos estão contidos no plano alfa. Logo, essa reta ela está contida no alfa. A gente escreve isso assim, né? T, que é a reta, é um conjunto de pontos, interseção com plano alfa, que também é um conjunto de pontos, vai gerar a própria reta T. Isso indica que a reta está contida no plano alfa. Logo, a gente diz que a reta T, então T, que é a reta, está contida no plano alfa. Está contida em alfa. Tá? Uma outra situação seria essa daqui. Aqui a gente tem um plano alfa e a gente tem uma reta que está tocando o plano alfa em apenas um ponto, que é o ponto P. A gente escreve assim, a reta S, interseção com plano alfa, tem apenas um ponto em comum. Quando isso acontece, a gente diz que a reta S, ela é secante ao plano alfa. Ser secante é ter apenas um ponto em comum, tá? Secante a alfa. E a terceira e última situação é essa daqui, né? A gente tem um plano e tem uma reta, no caso aqui a reta R, que não tem pontos em comum com o plano alfa. Nesse caso, R, interseção com alfa, não tem pontos em comum, então é vazio. A gente diz que R é paralela a alfa, ao plano alfa, tá? Voltando no problema, né? Uma reta não possui ponto em comum com o plano. Então, podemos concluir que a reta, letra A, e o plano são paralelos. Ora, a gente observa aqui na terceira situação que quando a reta não tem ponto em comum com o plano alfa, essa reta ela é paralela àquele plano. Logo, a correta aqui é a letra A. Se uma pirâmide tem 9 faces, então essa pirâmide uma pirâmide, ela é um sólido geométrico. Então é uma questão de geometria espacial métrica, né? Mas no caso aqui é uma parte teórica dessa geometria. Vamos ter uma ideia do que é uma pirâmide e de como contar as faces dessa pirâmide para a gente poder concluir o que ele quer aqui, tá? Então eu vou colocar aqui um desenho. Está aqui o desenho de uma pirâmide e essa pirâmide é uma pirâmide que tem uma base triangular. Quando a base é triangular, a gente diz que a pirâmide ela é triangular. Agora, o que são as faces dessa pirâmide, né? Então, as faces a gente poderia extrair da seguinte maneira, né? Basta olhar 3 pontos e a gente vai enxergar uma face. No caso aqui, a face que tem os pontos A, B e P. Essa face aqui, ó, A, B e P. A gente diz que essa face ela tem os pontos A, B
e P. É uma face. Uma outra face seria a face que tem os pontos B, C e P. Então, B, C e P. Uma outra face é que tem os pontos A, C e P. Ou seja, ela está atrás. A gente não está enxergando essa face. Então, pelos 3 pontos, a gente percebe isso. Ó. Ponto A, C e P. Então, A, C e P. E, por último, tem a face que é a própria base, né? Então, aqui a gente tem a face A, B e C. Se a gente fosse contar o número de faces, se eu chamar N, F, o número de faces aqui, nós vamos contar 4 faces. Então, observem que a base é uma das faces. Tirando a base, a gente enxerga, então, o polígono que tem nessa base. Então, se eu tenho 4 faces e tiro a base, eu enxergo o polígono da base, e esse polígono é o que dá o nome à pirâmide. Vamos observar uma outra pirâmide, né? Aqui a gente tem uma pirâmide que ela tem como base um quadrilátero. É uma pirâmide quadrangular. Agora, quais são as faces dessa pirâmide? Vamos observar que as faces dessa pirâmide são a face A, B e P. Então, face A, B e P. Uma outra face seria BC e P. Face B, C e P. Uma outra face seria CD e P. Face CD e P. E uma outra face seria AD e P. Face AD e P. E agora a base, que também é uma face. Face ABCD. A, B, C e D. Então, quantas faces tem essa figura aqui? Ora, se a gente for contar, nós vamos enxergar 5 faces. Então, se a gente tirar a face da base, a gente vai ter, então, 4 faces, que são as que estão na lateral. E também vai dar o nome da pirâmide, pirâmide quadrangular, porque a base é um polígono de 4 lados. Ora, pensando dessa maneira, e voltando agora para a questão, a gente vai fazer uma análise assim. Se a pirâmide ela tem 9 faces, então a gente vai pegar e vai tirar uma delas, que é a base. Então, a gente sabe que a base mais 8 faces vão gerar essas 9 faces. Só que essas 8 faces, elas vão ter relação com o polígono da base. Então, o polígono da base, ele é um polígono de 8 lados. Então, o polígono da base é um octógono. Se é um octógono, então a nossa pirâmide é uma pirâmide octogonal. Então, a gente observa aqui, então a pirâmide é octogonal. Então, está na letra C.